Seguimos falando de Campeonato Brasileiro, agora sobre o resultado positivo do São Paulo. Melhores momentos, então, na Arena Independência. Ô, Elton, chegou um momento do jogo que eu te confesso que eu achei, beleza, vai terminar no 1-1. Porque o São Paulo até consegue fazer o gol, aí depois, não, bateu na mão, anula, um jogo difícil, teve oportunidades, Caleri, e consegue sair com os 3 pontos ali também de virada em Minas Gerais. Que jogo complicado, né? Já se imaginava que o jogo seria difícil para o São Paulo. Assim como seria, claro, para o América. É um time que está brigando pelas 8 primeiras colocações. É um time que tem uma capacidade de criação muito grande. É um time que perde alguns gols, mas cria bastante. Jogando em casa não se intimida, se abre, e foi por isso até que se expôs bastante. O São Paulo teve muitas oportunidades, principalmente no segundo tempo. Mas a gente falava, Mari, durante a semana, eu acho que em todos os programas, isso quase unânime, o São Paulo, nessa reta final, tem o objetivo de chegar à Libertadores e tem essa possibilidade. E esse confronto direto era fundamental para que o sonho se mantivesse vivo. O São Paulo enfrentou o adversário direto com um jogo a menos, e esse jogo a menos contra o Coritiba, um time que está brigando contra o rebaixamento. Então, grandes possibilidades de chegar à Libertadores. E para isso, muitas vezes o resultado ficaria acima do desempenho. O desempenho foi até razoável. Um time que no segundo tempo foi melhor que o América. Mas não foi aquele desempenho de ser um time de imposição. Isso não aconteceu. O resultado acabou sendo o mais importante. E nessa reta final, o São Paulo vai jogar por resultados. Porque o desempenho na final da Sul-Americana decepcionou. O resultado também não veio. No Campeonato Brasileiro agora é somar pontos para tentar ainda sonhar com Libertadores. Então os gols da partida foram marcados pelo Aloísio pro lado do Coelho, aí o Caleri fez pro São Paulo e depois o Alisson, que inclusive foi uma mexida do Rogério Ceni, ele garante então aí a vitória, a virada do São Paulo lá no Indepa para cima do Coelho. 3 pontos importantíssimos ainda por todo esse contexto que o Elton trouxe pra gente. Olha só. O ataque do São Paulo neste Brasileirão, grandes chances, 116. No ranking, comparando com todas as outras equipes, é o quarto que mais cria grandes chances. Gols marcados, 41. É o quinto no Brasileirão, mas na tabela do campeonato ele está exatamente no meio, na 10ª colocação. Vamos ouvir o treinador, Rogério Ceni, depois a gente debate. Confesso a você que assim, você pode ganhar vários jogos e uma final ela é sempre muito especial, né? Quando você chega... Por mais que no planejamento inicial você não conte com ela em janeiro, mas são 9 meses de trabalho, 66 jogos jogados até aquele dia para você ter a oportunidade de levantar uma taça. E dói muito, né, a derrota, né? Então, se eu disser para você, a vitória hoje, está todo mundo feliz, não. É uma vitória importante dentro do que sobrou para a gente no Campeonato Brasileiro, que é tentar disputar essa 8ª posição, que é disputada por 6, 7 equipes, né, no momento. E nós vamos tentar ser o mais digno possível para buscar uma vaga em pré-Libertadores, né? Mas o jogo como hoje, eu acho que nós tivemos muita vontade de ganhar hoje. Eu acho que nós transpiramos muito, até mais do que no jogo de sábado. E é duro, cara, é duro recomeçar. Mas a gente também não pode... né? Então, eu acho que começamos até, eu estava muito calado o vestiário no dia de hoje, estava bem quieto, estava difícil. Então, assim, eu acho que dentro do planejamento inicial, nós jogamos 3 competições até agora aqui no ano, né? Nós batemos 2 finais e uma semifinal. Não tivemos a capacidade, é bem verdade, não tivemos a capacidade de vencer. Mas o time continua aí, cara, na luta, na briga. Que entrevista forte do Rogério, né, Elton? A gente sabe que ele é um treinador, e desde quando ele era jogador, né? Ele é um cara que se posiciona, que dá a cara a tapa, e como treinador ele tem essas aspas bem fortes, assim, coletivas, que a gente pode até fazer uma retrospectiva. Mas eu senti no tom dele, assim, até na aparência, né? Borocochô, né? Uma coisa mais murcha, mais triste, falando de o que sobrou pra gente. Dá pra falar que a temporada do São Paulo foi um fracasso? Eu acho que fracasso é uma palavra muito forte, mas talvez para o grupo e para o Rogério Ceni decepcionante. O Rogério queria terminar o ano com um título e escapou pelas mãos um título de Sul-Americana quando o São Paulo, com um desempenho muito ruim, não conseguiu fazer frente ao Independiente Del Valle, que para mim era favorito, mas
pelo que o São Paulo tinha apresentado de evolução entre a semifinal da Sul-Americana e o jogo de sábado, parecia que o São Paulo seria um time melhor e equilibraria as ações. Não foi o que aconteceu. Então acho que fica aquele tom de decepção. Não acho que seja fracasso, Mari, porque se a gente for olhar os últimos anos do São Paulo, e essa temporada as contratações não vieram para todas as posições que o São Paulo precisa, o São Paulo conseguiu resultados, diria até um pouco acima da média. Chegar a uma final de Sul-Americana não se imaginava, talvez. Disputou frente a frente com o Palmeiras a final do Paulista. Conseguiu eliminar o próprio Palmeiras na Copa do Brasil, fez um bom jogo contra o Flamengo, acabou sendo derrotado no primeiro jogo, e aquilo determinou também a eliminação na Copa do Brasil. Mas foi um time que, por conta de todas essas competições, deixou para trás um pouco o Campeonato Brasileiro, porque não tinha profundidade de elenco. Então não dá para a gente também colocar que o São Paulo tem um dos melhores elencos do Brasil, porque não tem. E nem quantidade, inclusive. Acabou sendo uma equipe que bateu na trave numa disputa de título e poderia ter sido campeão. Ainda tem alguns jogos que podem salvar a temporada. E salvar a temporada é pelo menos o São Paulo ir para a pré-Libertadores. É pelo menos tentar chegar à fase de grupos da Libertadores no ano que vem. E o Rogério Ceni, ele se sente muito mais à vontade a falar tudo isso que ele tem falado no São Paulo. Porque no Flamengo falava menos, no Fortaleza até um pouco mais, porque ele também fez parte de uma reformulação de elenco, de reestruturação do clube, como ele está fazendo no São Paulo, guardadas as devidas proporções, e no Cruzeiro foi muito rápido. É um clube que ele conhece, é um clube que ele se dá muito bem, é um clube que ele se identifica, ele sabe os problemas que o clube atravessa, mas um cara competitivo, ele quer ser campeão. Eu acho que foi por isso que a gente percebeu um Rogério Borocochô